Olá, meus queridos alunos do 8º e do 9º ano, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós faremos a correção da atividade sobre charge, ok? Então, eu gostaria que vocês tivessem em mãos os cadernos para poder acompanhar a correção da atividade. Então, vamos à primeira questão? Então, na primeira questão, nós temos o seguinte: sobre as charges e tirinhas, é incorreto afirmar, ou seja, ele quer que você extraia a alternativa que está incorreta. Todas estão corretas, menos uma, ou seja, você vai procurar aquela que está errada, certo? Então, na letra A, as charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras a imagens e muito bom humor, exatamente. Não é? Então, a gente tem a charge, é exatamente um gênero textual, não é? E é o veículo de comunicação também, porque ali a gente tem embutido uma crítica social, não é? A algo, a um acontecimento, uma situação que acontece na atualidade, certo? Letra B. No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de tecer críticas políticas e sociais, exatamente o que eu falei, sempre preservando como traço predominante o humor. Gente, mas lembra que o humor, na verdade, ele faz refletir. Ele não é para gargalhar. O humor nada tem relacionado com a questão do gargalhar, do riso. O humor é essa veia crítica, certo? Então, levem o humor da charge para esse lado, não é? De satirizar, né? Da sátira, certo? C. Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliando as linguagens verbal e não verbal para a construção de sentidos do texto. Exatamente. Então, quando você está lendo, por exemplo, uma HQ, está lendo uma tirinha, um cartoon, uma charge, você tem que justamente prestar atenção tanto na linguagem verbal, né, no que está sendo tá escrito, no que aparece escrito, quanto também nas imagens. Então, são duas leituras que você deve fazer ao mesmo tempo, ok? Letra D. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal é a linguagem predominante. Então, a gente tem duas afirmações aí errôneas, não é? Que não está em acordo. Não é? Primeiro, ele fala que as charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais. Sim, podem sim, porque eles são ferramentas de comunicação, né? Eles têm essa finalidade, não é? De comunicar. Então, o gênero textual, ele veio para isso, né? Para ser uma ferramenta de comunicação que nós lançamos mão, dependendo da nossa intenção, certo? De comunicação. E aí ele fala que a linguagem não verbal é a linguagem predominante, ou seja, não é a linguagem não verbal, não é predominante, ou seja, elas são usadas de maneira o quê? Simultânea, ao mesmo tempo. Então, há um equilíbrio, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Então, a gente vai marcar aí a letra D como incorreta, ok? Vamos à segunda questão. Então, na segunda questão, vocês vão analisar essa charge aí, ok? Então, através do uso da linguagem não verbal, então a gente viu aí que nesse caso aí é predominantemente, né? É predominante a linguagem não verbal, que pode muitas vezes surgir como principal recurso de comunicação em uma charge. O chargista Nani faz referência ao seguinte evento. Então, você vai observar, gente, aí necessariamente não há uma linguagem verbal, não é? Mas você vai observar que você vai ter, mísseis, não é? De um lado do outro, não é? Mísseis. E a gente pode ver que aqui nós temos uma cidade, não é? Aqui outra cidade, na verdade, não é? E aí, então a gente pode remeter a uma leitura de que seja o quê? Ao evento, né? Ao conflito entre Israel e Palestina, né? Lá na faixa de Gaza. Não é? Então, pelos mísseis aqui, as duas cidades totalmente destruídas, não é? Então, mostra exatamente, né, os países, na verdade, né, que estão totalmente destruídos. Então, é exatamente sobre esse conflito aí que nós estamos observando, que está sendo tratado aí nessa charge. Leia a charge para responder às questões 3 e 4. Então, nós temos aí. Mas e a dengue?
Não estamos esquecendo de nada, querido. Já passamos o álcool gel e estamos usando máscaras, agora estamos protegidos contra o coronavírus, não é? Então, a gente tem aí, olha, eles estão bem limpinhos, não é? Estão usando máscara, usando álcool, mas aqui, ó, aqui do lado a gente vai ver que o mosquitinho aqui saindo da água parada, né? O pneu aqui também acumulando água, ou seja, eles voltaram todas as atenções para o coronavírus, deixaram o outro problema de lado, né? O que a gente vai analisar aqui na terceira questão. A charge acima satiriza uma situação muito comum em tempos de pandemia de coronavírus, que é, letra A, tomar cuidados excessivos para se proteger do coronavírus, ou seja, nenhum cuidado é excessivo, nenhum cuidado é demais. Então, quanto mais você se cuidar para evitar o coronavírus, melhor. Então, a gente pode dizer que essa aí não seria uma questão de acordo aí com a análise da charge. Letra B, adotar a medida de combate à dengue, né? Então, será que nesse período aí a gente está adotando medida de combate à dengue? É justamente o contrário aí, né? Então, a gente parece estar esquecendo desse problema da dengue. E a gente está se voltando totalmente para o coronavírus. Letra C, pessoas usarem máscaras para se protegerem do novo coronavírus? Não, isso aí é o primordial, né? O essencial que você deve fazer é o óbvio, né? Então, não seria a letra C. Então, a charge não está criticando isso, né? Se ela estivesse criticando, se o chargista estivesse criticando o uso de máscaras, não tinha nada a ver, né? Ele estaria louco, né? Letra B, o que a charge está criticando? Preocupar-se com medidas de prevenção contra o Covid e esquecer-se do combate às outras doenças. Então, é exatamente o que a charge está satirizando, está criticando, não é? Porque as pessoas estão se preocupando só com uma doença, está deixando a outra de lado, como se ela fosse menos grave, ok? Então, a gente vai ter aí a letra D como a resposta correta. Quarta questão. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. É o que a gente viu aqui nessa charge dessa situação, não é? Então, a gente tem tanto os elementos visuais quanto, não é, os recursos linguísticos, ok? Sobre a charge, é correto afirmar aqui. Letra A, a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da charge? Não, não é. Então, a gente observa aqui todos os elementos visuais contribuindo para o entendimento dessa charge. Letra B, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da charge? Não, né, gente? Então, ela também é bem importante, a linguagem verbal ela é bem importante para o entendimento. Às vezes, vocês viram lá no caso da charge anterior, né, que não precisou, mas a linguagem verbal ela faz diferença sim, ela é importante sim, quando ela aparece na charge. C, o uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da charge, exatamente. Então, quando você vê aí aliados, né, ao mesmo tempo, o uso da linguagem verbal e não verbal, então a gente compreende bem melhor a charge, certo? Letra D. As imagens utilizadas pelo autor não influenciam na compreensão da charge? Não, pelo contrário, né? Elas influenciam sim, elas ajudam bastante. Então, a gente tem a letra C, não é? Como correto. Tempos modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Na quinta questão, nós temos a seguinte pergunta: qual é a crítica central do texto? Não é? A imagem das crianças com os pés no sofá denota, né? Ou seja, nos traz um sentido de desrespeito aos pais? Não, nada a ver. B, o bebê sofre abandono por parte dos pais? Poderia ser essa, não é? C, os momentos em família são de mera presença física? Ou D, o pai fala sozinho enquanto os demais não lhe dão atenção? Então, a gente pode observar que a crítica, na verdade, que ela está, a charge, na verdade, que ela está criticando, que ela está satirizando, são justamente esses momentos em família que todo mundo está o quê? Só na presença meramente física, né? Ou seja, está todo mundo abstraído aí com os meios tecnológicos, né? Com as ferramentas de tecnologia, certo? Então, o bebê está jogando videogame, a mãe está no computador, no notebook, e os demais aí estão ao celular, então aos smartphones. Então, está todo mundo junto, mas estão
todos longe, não é? Por causa dessas tecnologias. Então, a gente tem qual a letra? C. 6. Leia a charge e responda. Ele foi assaltado? Não, foi interrogado. Né? Então, a gente tem aí como que a gente vai descrever, não é, a charge, observando só os elementos não verbais. Então, a gente tem aí duas mulheres conversando, né, enquanto uma está cercada de crianças, provavelmente da família da pessoa que morreu, certo? E a gente tem aí um túmulo, né, uma sepultura, com os seguintes dizeres na lápide, não é? Morreu vítima de violência. Então, o texto não verbal da charge nos traz duas mulheres conversando diante de uma sepultura onde se lê na lápide, morreu vítima de violência. Não é? Então, foi mais ou menos assim, é mais ou menos assim que eu gostaria que vocês tivessem descrito essa charge, ok? Essa linguagem não verbal da charge. Letra B. Que assunto é tratado na charge? Ou seja, sobre o quê? Não é? A charge. O que ela está criticando, na verdade? A charge trata da violência policial, tendo como alvo a população menos favorecida economicamente, não é? É o que a gente viu agora recentemente, daqueles dois garotos que foram mortos, não é? E a mãe chorando ao caixão, dizendo, será que eles não podem? Será que eles foram mortos simplesmente porque estavam andando de moto? Será que a gente não pode andar de moto mais? Não é? É o que está se perguntando, certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de correção. Espero que vocês tenham tido um bom resultado e conseguido analisar a maioria das charges em questão na nossa atividade, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.